Meus amados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu quero falar sobre o perigo das tentações. E o texto que eu quero usar encontra-se em 1 Coríntios, do capítulo 10, do versículo 13, que diz: Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Nenhum ser humano ele está livre de ser tentado. E quando nós não somos tentados pelos nossos próprios desejos, nós somos tentados pelo diabo, para que nós possamos desobedecer a Deus, para que nós possamos cair e para que nós possamos ser destruídos. Pois ele só veio com essa finalidade: matar, roubar e destruir. Mas Deus veio para nos dar vida e vida com abundância, e glória a Deus em nome de Jesus Cristo por isso. O texto qual eu acabei de ler também me leva a Tiago, do capítulo 1, do versículo 2 ao 5 e do 12 ao 17, a qual eu quero ler também. Do versículo 2 ao 5 diz: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, ou tenham alegria quando vocês forem provados, ou quando vierem várias tentações sobre vocês, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência, sabendo que quando isso acontecer, vocês terão que ter fé e paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Está nos dizendo para nós termos paciência nesses momentos, para termos sabedoria nesses momentos. Porque se nós tivermos paciência nos momentos de tentação, nós não iremos agir por impulso, mas entregaremos esses desejos a Deus e esperaremos no Senhor. E a palavra diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, ou não sabe o que fazer nesses momentos de tentação, não sabe como agir quando é pressionado, não sabe como responder quando é questionado, peça a Deus sabedoria, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Se tem falta de sabedoria, se age no impulso, se age segundo as suas emoções, se age segundo as tentações, se cede a elas, peça a Deus sabedoria, e Deus dá sabedoria para agirmos conforme Deus quer. Versículo 12 vai dizer: Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém, sendo tentado, diga: de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas agora preste atenção nesse texto. Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, ou pelos seus próprios pensamentos, pelos seus próprios desejos. Depois, havendo a concupiscência concebido, primeiro nós somos tentados. E se nós não resistirmos à tentação, gostarmos daquilo que a nossa carne ou o próprio inimigo tem lançado sobre os nossos pensamentos, agora o segundo passo é nós desejarmos aquilo que foi lançado, ou pela nossa própria carne, pela nossa própria vontade, ou pelo próprio inimigo. E uma vez que nós desejamos aquilo, não colocamos de lado, não repudiamos aquilo, mas desejamos, o versículo 15 diz, da parte B: então dá a luz ao pecado, e o pecado, ele sendo consumado, no final ele gera a morte. Não erreis, meus amados. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Tudo que é bom, todos os pensamentos que são bons, todas as dádivas que são boas, todas as boas ações que passam pela nossa mente, vêm do Espírito Santo de Deus. Vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Devemos entender
conforme a palavra diz, que primeiro, as tentações, elas são de procedências humanas ou demoníacas. Deus, ele não tenta ninguém. Segundo, nenhuma tentação é maior do que nós possamos suportar. E Deus está nos falando na sua palavra por Tiago, que com a tentação virá também o livramento. E no momento de tentação ou de provação, é uma oportunidade para mostrarmos verdadeiramente a nossa fé em Deus, termos paciência e pedirmos ao Senhor o discernimento para saber como é que nós vamos proceder segundo aquilo que estamos sendo tentados, ou pela nossa própria carne, ou pelo próprio inimigo de nossa alma. E com essa paciência, nesse momento, não agindo no impulso, nós vamos crescendo tanto na fé, que nós vamos crendo cada vez mais no Senhor, nós vamos tendo atitude de orarmos, buscarmos a Deus, pedirmos a Deus o livramento, e nós vamos tendo ali, através dessa paciência, experiência com Deus. E no final, seremos então por Ele presenteados, seremos por Ele coroados, receberemos do Senhor a recompensa pela obediência. Então, nós entendemos que, primeiramente, a tentação ela é um perigo porque ela pode vir de nós mesmos, pelos nossos próprios desejos carnais, ou pode vir pelo próprio diabo, colocando setas e desejos desenfreados no homem. Porém, a palavra diz que nenhum desejo, seja ele humano ou seja ele demoníaco, ele é maior do que nós possamos suportar. Quando nós somos tentados e nós cedemos a essa tentação, nós mostramos que nós não confiamos plenamente em Deus. E foi o caso de Adão e Eva. A palavra vai nos dizer que eles foram tentados. Eva, ela é tentada a conhecer mais, em ter conhecimento, em ser igual a Deus, no sentido de conhecimento. Ela deseja aquilo e ela pratica o erro. Adão é tentado a comer do fruto, porque ele olha para sua mulher, percebe que ela não morreu, é uma tentação que está passando diante dos seus olhos. Agora, na sua mente está, eu vou ou não vou? Faço ou não faço? Ele deixa aquela tentação dominá-lo e ele come do fruto. Quando ele come daquele fruto, o pecado habita e a morte reina sobre a vida deles. Primeiro foram tentados, poderiam resistir, mas eles não resistiram à tentação. Eles conceberam, eles desejaram, eles depois de desejarem, praticaram. A queda de uma pessoa ela costuma ser aos poucos, com pequenos passos de desobediência a Deus, motivados por pequenas tentações que não são resistidas. A queda de uma pessoa, ela costuma se dar aos poucos com pequenos atos de desobediência, conforme eu citei Adão e Eva. E são motivados por pequenas tentações que não foram resistidas durante o dia. O inimigo ele é descrito como um dos principais agentes da tentação, pois a Bíblia diz, em Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11, que ele tentou o próprio Senhor Jesus. Se ele tentou o próprio Senhor Jesus, imagina eu e você, meros humanos, mortais, pecadores. Se ele não deixou de tentar Jesus, quem dirá a nós? Com certeza, meus irmãos, ele lança suas iscas perante nós todos os dias, em todo momento, lá no seu trabalho, lá na sua escola, na sua faculdade. Aonde quer que você esteja, ele lança iscas para seduzir os servos de Deus, aqueles que estão buscando consertar a sua vida, aqueles que estão andando nos caminhos do Senhor, aqueles que estão procurando conhecer a Deus. Ele vai lançando as iscas pelo caminho, até que possa então tirá-los da presença de Deus. Ele fez o possível para que Jó pudesse blasfemar contra Deus. Mas Jó, um homem de Deus, a Bíblia diz que não cedeu às suas tentações, mas foi fiel
tanto nos momentos bons como nos momentos ruins, devemos ser fiéis ao Senhor em todo momento de nossa vida. Existem momentos que o próprio diabo nos leva a duvidar da existência de Deus, porque oramos por certas coisas e não acontece. Nós buscamos ao Senhor e aparentemente não acontece nada. E nós olhamos para o mundo, aquele que está se drogando, se prostituindo, mentindo, roubando, matando, aparentemente prosperando, enriquecendo. E aí, o inimigo ele coloca novamente a segunda dúvida. Se você está buscando a Deus, por que a sua vida continua da mesma forma? Se você está buscando ao Senhor, por que você também não prospera? Se você está buscando ao Senhor, por que os seus filhos são rebeldes? Se você está buscando ao Senhor, por que seus filhos ainda não se converteram? Se você está buscando ao Senhor, porque são dúvidas para tentar nos induzir que Deus não existe, que Deus não nos ouve, que nós não somos dignos. Mas conforme eu li aqui em Tiago, são nesses momentos que Deus requer de nós a paciência. A paciência, ela vai nos trazer a fé perfeita, que é uma fé que nós não vamos murmurar, que nós vamos descansar no Senhor, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas, que nós vamos confiar, porque fé é o firme fundamento daquilo que você não vê, mas você tem certeza que as coisas vão mudar. Segundo Coríntios capítulo 5, do versículo 7, a Bíblia diz, porque vivemos por fé e não por aquilo que nós estamos vendo. Então, quando nós esperamos, ainda que nada aconteça diante dos meus olhos, diante dos seus olhos, ainda que aparentemente não esteja ocorrendo a mudança, nós estamos esperando no tempo de Deus. Enquanto eu estou esperando, eu estou orando, eu estou buscando, não desisto, tenho fé. E essa fé vai produzir em mim experiência, essa espera, ela produz em mim experiência. A experiência vai produzir a fé perfeita, a fé que o Senhor deseja de mim e de você. A tentação ela pode ganhar espaço em nossas vidas, também quando ela se apresenta como uma suposta oportunidade de um ganho ou de um benefício que muitas das vezes nós não necessitamos de verdade. Talvez você já tenha passado por um momento de uma grande oportunidade na sua vida e você nem buscou ao Senhor para saber, Senhor, é o Senhor que está abrindo essa porta para mim. E muitas das vezes nós já colocamos, Deus, obrigado por abrir essa porta para mim. Deus, obrigado por me dar este emprego, que eu estou ganhando mais dinheiro agora. Deus, obrigado por esta oportunidade de me mudar. Deus, obrigado por isso, obrigado por aquilo. Aí nós não perguntamos primeiro se de fato é Deus. Aí nós começamos a trabalhar. E o trabalho agora ele vai nos consumir mais tempo, vai nos consumir mais energia. E chegamos cansados e agora já não temos mais aquele tempo de qualidade para Deus. O dinheiro está entrando na conta, mas o tempo que nós tínhamos para Deus de qualidade está sendo roubado pelo dinheiro. O inimigo está conseguindo nos colocar cansaço, fadiga, mas o dinheiro está no bolso, então não importa, né? É isso que o inimigo quer que você faça. Se afaste de Deus. E ele coloca diversas situações para que isso venha acontecer. E se nós não nos atentarmos, se nós não consultarmos a Deus, se nós não dobrarmos os joelhos, se nós não orarmos, se nós não pedirmos ao Espírito Santo, Senhor, tira de mim tudo aquilo que não acrescenta na minha vida, tudo aquilo que não é o Senhor na minha vida, meu Pai, tira de mim. Mas tudo aquilo a qual o Senhor tem para a minha vida, Senhor, me mostre o caminho para que eu possa seguir. Dai-me discernimento, sabedoria. Aí quando nós clamamos dessa forma, o Senhor vai afastando de nós tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que nós pensávamos que era bom. Por isso que muitas pessoas estão abandonando você quando você ora. Não é que elas eram amigas, mas que estavam afastando você de Deus. E Deus vai tirando da sua vida as consequências, meus amados irmãos, das pessoas que cedem à tentação, conforme eu citei Adão, Eva, Davi. É a tristeza, é o desespero, é o desânimo, é a depressão, é a ansiedade, é o medo, é a vergonha. Não tem consequências boas para aqueles momentos gostosos. Não tem consequências boas para aquele momento de prazer. A consequência do pecado é mais pecado, e o pecado consumido, ele gera a morte.
a morte espiritual, a morte no final física. Muitas pessoas, ao invés de analisarem a sua vida, puxarem seus pensamentos, conforme diz, lembra onde caíste, volta lá, conserta. Quando nós analisamos a nossa vida, nós vamos vendo que de fato nós erramos também. Poxa, a minha vida financeira não está legal assim, meu nome está sujo, porque eu não planejei com Deus de comprar aquilo ali. Não planejei, não perguntei ao Senhor se era o tempo. Eu não planejei se iria me sobrar para me quitar aquela dívida. Olha, é porque eu fiz aquele empréstimo e eu não paguei. É por isso que o nome está sujo, ou por isso que eu estou recebendo menos e as contas não estão fechando. É porque eu fiz isso, fiz aquilo, fiz isso, fiz aquilo. Quando nós vamos sondando, nós vamos vendo que por nossos próprios pés, nós entramos naquela situação. E agora, pelos nossos próprios pés, nós devemos sair. Nós muitas das vezes entramos em buracos e nós queremos que Deus nos tire dele. Senhor, me tire disso aqui. Senhor, me tire daquilo ali. Mas nós, quando entramos, não perguntamos a Deus. E agora queremos que Deus nos livre. Devemos pedir, Senhor, eu entrei com meus próprios pés. Mas eu não peço ao Senhor que o Senhor me livre disso aqui, mas peço que o Senhor me dê sabedoria para resolver. É diferente. Quando nós pedimos ao Senhor, peça sabedoria. Aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. Entrou nos seus problemas, com seus próprios pés, sem consultar a Deus? Não peça a Deus que te livre, mas peça a Deus que te dê sabedoria para que você possa sair dele. E depois que Deus te der sabedoria e você suar para sair dele, você passar dificuldade para sair dele, você vai aprender alguma coisa. É nisso que Deus está nos falando, nos chamando a atenção. Que às vezes entramos nos problemas por nossos próprios pés, mas mesmo assim a graça, a misericórdia do Senhor ainda está ali. Mesmo que Deus, Ele falou, não vai, e nós temamos, muitas das vezes ainda Deus assim mesmo, Ele vai nos ensinar alguma coisa. E com a sabedoria, com a paciência, com o trabalho árduo, duro, pedindo a graça, a misericórdia do Senhor, nós vamos tendo fé que Deus pode nos livrar dessa situação. E na próxima vez, nós não iremos fazer por nossa conta. Nós iremos consultar ao Senhor, aquele que pode nos livrar, aquele que pode nos ajudar. Por isso é necessário entender, é necessário crer que Deus ele é mais do que suficiente para todos nós em todos os momentos de nossas vidas. Fuja da tentação, combata o pecado, vença a sua carne. Por um caminho o inimigo ele vem para nos tentar, mas por 7 ele fugirá. Resistir, pois, ao diabo, e ele fugirá de vós. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.